Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro volume da série Geiger. A série Geiger, que infelizmente nenhuma editora brasileira ainda se interessou em publicar, do selo Ghost Machine. Ghost Machine, o selo criado por gente como Geoff Johns, Gary Frank e outros gênios dos quadrinhos, sendo publicado pela Image Comics. E aqui de cara eu já vou elogiar o trabalho da Image Comics, que publica a lombada de cabeça para cima, coisa que a Panini insiste em publicar de cabeça para baixo, tá? Então, primeira coisa, a edição é aquela edição basicona que a Panini publica também, que é a capa cartão, tal, não tem nada de especial, tá? O Geiger é um personagem criado pelo Geoff Johns para esse selo Ghost Machine, junto com o Gary Frank. Mas o selo Ghost Machine, ele é muito mais do que isso. Olha aqui, tem a participação do Brad Anderson, do Jason Fabok, olha só o peso, gente. O próprio Gary Frank, que eu já falei, Brian Hitch e o Geoff Johns, que eu já falei também. Além de gente como Francis Manapul, com o Brad Meltzer, o Ivan Reis. É muito peso pesado esse selo criado pelo Geoff Johns, que está publicando vários títulos. Eu já gravei vários vídeos falando sobre isso, é só você procurar aí no nosso canal. Tá? Aí é o The Unnamed, que é outro nome que ele também usa, né? O sem nome, né? O inominável, sei lá. E aqui tem o Geiger volume 2, que é o anterior a esse que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem o Head Coach, que também é ótimo, com o desenho do Brian Hitch. Aqui o Geiger volume 1, tudo esses dois com desenhos do Gary Frank, tudo história do Geoff Johns. O Junkyard Joe, também com arte do Gary Frank. E aqui o The Blizzard, com a arte da Andrea Mucci, que é, na minha opinião, um pouco inferior aos outros, mas ainda assim a história é muito boa. Agora, Head Coach, Geiger, Junkyard Joe, The Hook, são todos excelentes, tá, gente? Então, O Paraíso Perdido, o Geiger, já falei em outro vídeo, conta a história pós-apocalíptica, né, ou futuro distópico, como o pessoal gosta de falar, em que um personagem sofreu um grande trauma, passou por um grande trauma no momento em que explode uma guerra nuclear. Ele, que era um personagem que estava com câncer, o pai da família aqui, né, o Tariq Geiger, o nome do personagem é Tariq Geiger, ele passa por um grande trauma quando ele constrói um abrigo nuclear para a família dele, porque ele prevê que isso vai acontecer, mas na última hora ele não consegue entrar no abrigo nuclear e sofre a explosão. E devido ao tratamento contra o câncer que ele já vinha recebendo, ele sofre uma grande transformação e absorve aquela radiação toda e se transforma no The Glowing Man, o homem brilhante, né? Então tá aqui, Geiger volume 3, Geoff Johns e Gary Frank, que são os criadores, mas aqui no caso, a história é do Geoff Johns, mas a arte do Gary Frank só vai entrar na parte final, nos dois últimos capítulos da edição, que é o Geiger Ground Zero, ou seja, seria, digamos assim, a primeira história, né? O arco que foi contado posteriormente, né? E aqui a arte dos volumes do 7 a 9, que contém esse volume, estão na arte do Paul Pelletier, né? E aqui a arte final do Andrew Hennessy e a cor do Brad Anderson, que é realmente muito importante, tá? Mas também do John Calice, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada aqui rapidamente para vocês reconhecerem. Aqui a arte é do Paul Pelletier. Então tá aqui essa arte, aqui a capa do Gary Frank, a capa é do Gary Frank, mas a arte no interior, no miolo, é do Paul Pelletier, tá? Eu diria para vocês que não é o Gary Frank, tá? Não é o Gary Frank, mas a arte do Paul Pelletier é muito boa, vale a pena, não decepciona em nenhum momento, e a história do Geoff Johns continua envolvendo muito bem, tá? No canal já tem vídeos mostrando o volume 1 e o volume 2, tá, gente? É só procurar que você vai encontrar aí,
procura aí Geiger, como está escrito aqui, ó, Geiger, e você vai encontrar quando eu mostro os volumes anteriores, tá? Mas a arte aqui não decepciona e a história continua muito boa. Logicamente, tem aquela pegada meio Mad Max, né? De um futuro distópico, onde onde os seres humanos foram muito afetados pelas explosões nucleares, aquela coisa toda. É um tema que vira e mexe, volta à pauta. Não é exatamente original, mas é bem interessante, tá? E muito bem trabalhado pelo Geoff Johns aqui. Principalmente o que eu sempre falo que é mais importante, que é a construção dos personagens. Os personagens têm sempre um lado também muito dramático, muito intenso, que todo mundo que escreve sabe que isso é importante. E outra coisa interessante é que aos poucos o Geoff Johns vai fazer um crossover entre os personagens desses títulos, tá? Aqui nessa minuto aqui você vê aqui o Head Coach, o personagem do Head Coach. Você vê aqui o robô, que é o robô aqui que é o Junkyard Joe, né? E aqui já vem então essa edição especial fora da cronologia normal, que é o Ground Zero, que vai contar, digamos assim, a primeira aventura do personagem Glowing Man, do Geiger, quando ele ainda nem era o Geiger. Então aqui vai mostrar um pouco mais. Aqui sim a arte é do Gary Frank. Qualquer um que conhece a arte do Gary Frank reconhece na mesma hora que é uma arte absolutamente espetacular, né? Aqui já o segundo volume e o segundo e último volume, tá? E ele está contando, então, o primeiro momento depois da transformação do Tariq Geiger no Glowing Man, né? Aqui no epílogo ele vai citar o Junkyard Joe, que é o outro título que está saindo pelo Ghost Machine, e aqui ele mostra a cronologia do selo Ghost Machine, ou do Inominável, né? Do Inominável, ele vai mostrando aqui a cronologia dos personagens, em que momento da história cada um deles acontece, cada uma das histórias, e ele prepara, aqui vem uma galeria de capas, e ele prepara aqui então, para um futuro, não sei quando, um crossover desses personagens todos. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Se chegou até aqui, deixa um gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E não deixe de se inscrever no canal, tem muito mais pela frente. Até a próxima.